Whitfield. Kingswood. Kingswood.
Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Altíssimo seja sobre a sua vida. Você que está nos acompanhando aí a partir do Seguidor do Caminho, este meu perfil particular, enquanto permanece o bloqueio no José do Carmo da Silva, eu quero convidar você que já entrou aí, né, a Jaque, a Elisângela, né, os demais irmãos e irmãs, compartilhem o link lá na página da Imevo. Pega o link aí por onde você acessou e copia lá no alto do seu navegador, compartilhe lá na página da Imevo para que alguns irmãos que estão tendo dificuldade possam entrar. Amém? Já entrou por ali o Marcos, graças a paz, Marcos, Deus te abençoe, bom dia, meu irmão. Elisângela Isaías, bom dia, Tatinha. Deus abençoe você e família. Nós já temos aí a Jaqueline, o Flávio, o Zé, Karine, Marangoni, Vitorino. Deus abençoe vocês. Vamos aguardar aí mais uns minutinhos, agora são 9 horas e 3 minutos. Aguardemos alguns minutos até que outros possam entrar. E peço para você novamente, copie o link aí no alto do seu navegador e cole lá no grupo da Imevo, no WhatsApp, e compartilhe com outros para que outros também possam acessar. Lamentavelmente eu não sei o que ocorre, é que para mim não aparece o link como aparecia no outro perfil. Então não posso compartilhar direto.
Amados irmãos e irmãs, vamos orar? Já temos aí 15 pessoas. Eu creio que os demais entrarão aí no decorrer da oração, da live. Irmã Sueli, seja bem-vinda, irmã Sueli, deu certo. Obrigado, Jaque, por ter compartilhado. Simone Santos Souza, paz, irmã Simone, Deus te abençoe. Reginaldo Júnior está por ali também, Deus te abençoe, Reginaldo. Abençoe a Líndia, a Dona Antônia e toda a família aí, que a graça do Altíssimo seja sobre todos vocês. Vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Deus, grandioso Pai, santo e bendito é o teu nome, e nós te rendemos graças neste novo dia. Dia que o Senhor fez para nós e nos convida ao adorarmos nele, a te rendermos graças e reconhecer que tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. Pedimos a ti, ó Pai bendito, que o Senhor derrame sobre nós das multidões da tua misericórdia, Pai. Que venha sobre nós o teu Espírito Santo nessa manhã, nos conduzindo, Senhor, em mais este momento em que estudamos, ó Pai, um pouco da nossa história. E por que não dizer um pouco do agir do teu Espírito, Pai, através do povo chamado metodista, enquanto movimento e também enquanto igreja. Que o mesmo Espírito, ó Pai, que esteve, Senhor, sobre os metodistas primitivos, esteja sobre nós nesta manhã, nos abrindo a mente, nos inflamando os corações e nos impulsionando, Senhor, na missão de pregarmos o Evangelho a toda forma de vida, Pai. Proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele esteve morto, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo e que Ele voltará. Voltará para julgar vivos e mortos, voltará para buscar a igreja, instaurar um novo céu e uma nova terra, onde habita para sempre a justiça. Ó Senhor, faz-nos arautos, ó Pai, dessa boa nova, proclamadores do Evangelho da graça. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe cada lar, cada família. Onde chegar, Senhor, essa transmissão, chegue também a manifestar da Tua graça, Senhor, sobre todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós, dando sequência aí ao nosso estudo sobre a história do metodismo, nós falamos na aula passada a respeito do rompimento de John Wesley com os morávios e também falamos na aula passada a respeito do início das pregações ao ar livre. Nós podemos dizer que esse período, ele é a partir das pregações ao ar livre de John Wesley, que começa exatamente o reavivamento. É a partir desse contexto de pregações ao ar livre, pregações fora dos templos, que os metodistas, vamos assim dizer, na pessoa de John Wesley, na pessoa de Whitefield, Charles Wesley também, descobrem o povo. Descobrem as pessoas que viviam à margem ali da igreja anglicana, uma igreja, como eu disse anteriormente, assim, institucionalizada, uma igreja elitizada, uma igreja que não dava assistência aos pobres, uma igreja que as pessoas pobres assim não tinham acesso a ela. Um clero totalmente viciado, vamos assim dizer, no sentido de uma boa vida, sem muito amor no coração para com as almas perdidas. Então, alguns estudiosos costumam dizer que a descoberta do povo, a partir do momento que John Wesley ele descobre o povo, através das pregações ao ar livre, o metodismo, de fato, ele ganha essa dimensão de reavivamento. O que é avivamento ou reavivamento? É o ato de trazer vida novamente àquilo que estava morto. Eu falei na aula passada que John Wesley
ele era um clérigo anglicano, um pastor anglicano, um ministro da igreja anglicana. A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra. Ele morreu anglicano, ok? Wesley jamais permitiu que os metodistas, fundassem uma denominação, fundassem uma igreja. Até mesmo porque ele compreendeu, numa primeira conferência que eles tiveram, que Deus havia levantado o povo chamado metodista com o propósito de reformar a nação. Qual nação? A nação igreja. A nação inglesa. Sobretudo a igreja. Qual a igreja? A igreja anglicana. E espalhar a santidade bíblica por sobre a terra. Então, nas duas primeiras, vamos dizer assim, intenções pelas quais Deus levanta o povo chamado metodista, essas duas intenções estão voltadas para a igreja anglicana e a nação inglesa. Reformar a igreja, sobretudo a nação, e espalhar a santidade bíblica por sobre a terra. A terceira intenção ganha um caráter universal. É por isso que metodismo existe praticamente em todo o mundo. Surge como movimento dentro da igreja anglicana, permanece como movimento dentro da igreja anglicana por um bom tempo. Depois, ele começa a ganhar uma característica missionária, começa a se expandir para além do anglicanismo, ok? A Jaque, nós conversando domingo passado, após o término da aula, ela fez umas perguntas interessantes, Quando é que o metodismo, então, se torna igreja? Isso vai ser assunto para uma outra aula, mas aqui já vou adiantar. O metodismo se torna igreja nos Estados Unidos, após a separação das 13 colônias. As 13 colônias se emancipam, se separam da Inglaterra. E quando nasce os Estados Unidos da América, aí vai haver toda uma situação que força Wesley a concordar com o rompimento do povo metodista, agora nas 13 colônias, se separarem da Inglaterra. Mas esse é tema para uma próxima aula, metodismo nos Estados Unidos. Nós estamos falando de metodismo na Inglaterra. Depois o próximo bloco será metodismo nos Estados Unidos. E finalizando a série de estudos sobre o metodismo no Brasil. Fábio Mantelato já entrou por ali, Deus te abençoe, Fábio. A Deise Cortez também. Cadê a Gi? Cadê a Gi, as meninas? O Bruno Graciano, eu vi a Deise ali, me lembrei. Que Deus abençoe a todos vocês que já estão aí, que ainda entrarão. Hoje nós vamos falar a respeito da pregação ao ar livre. Como que elas aconteciam. E o que Wesley fez, com este povo. Então, nós começamos dizendo assim, que a grande figura, o instrumento que Deus usou para alcançar as vidas, a massa, vamos assim dizer, esse povo que vivia à margem da igreja da Inglaterra, esse povo que não recebia assistência espiritual dos clérigos anglicanos, dos pastores anglicanos, quem que Deus usou para alcançá-los? Ok? Primeiro momento, o grande nome das pregações ao ar livre é George Whitefield. Ok? George Whitefield. George Whitefield fez parte do Clube Santo. Ele foi parte do Clube Santo ainda em Oxford. Portanto, ele era um dentre os metodistas. Whitefield, ele acabou perdendo a paróquia dele, porque ele também teve uma experiência, a semelhança da experiência de John Wesley, que ocorreu em 24 de maio de 1738. Whitefield também foi tocado no Espírito. E a partir também desse toque no Espírito, a partir também dessa experiência, mudou o seu estilo de pregar, o seu jeito de orar. E obviamente que se influenciou o relacionamento dele com a igreja instituição. Diante disso, George Whitefield perdeu a sua paróquia.
perdeu a sua nomeação. Então, o que ocorre com ele? Ele começa a pregar ao ar livre. Ele passa a pregar ao ar livre. Quando ele passa a pregar ao ar livre, as multidões que não eram assistidas pela igreja anglicana, elas começam a se achegar para ouvir a pregação de Whitefield. Então nós devemos compreender o seguinte: o pioneiro das pregações ao ar livre não foi John Wesley, foi George Whitefield. Como eu disse na aula anterior, John Wesley nunca foi original em nada. E isso não é demérito. Wesley era um homem muito observador. Quando ele observava algo e via que dava certo, ele abraçava aquilo e aperfeiçoava. Foi assim com os pequenos grupos que têm origem em Spener. Foi assim também com as classes que tinham origem moravianas. E também assim ocorreu nas pregações ao ar livre. Ok? Hoje nós vamos estudar a estrutura do fazer discípulo. A estrutura do fazer discípulo. Então, o nosso foco hoje tem 4 pontos. A multidão, que era alcançada através das pregações ao ar livre, as sociedades, as classes e as bandes. Ok? Após 13 anos de busca, a peregrinação espiritual de John Wesley, ela durou 13 anos. Desde o Clube Santo até o 24 de maio de 1738, em Aldergate, a experiência do coração aquecido. John Wesley peregrinou durante um período de 13 anos, até que ele teve a experiência do sentir o Espírito testificando ao Espírito dele que ele era filho de Deus. Quando ele se apropriou pessoalmente da fé em Deus, uma fé acompanhada dos frutos de paz em Deus, quando ele sentiu que Deus o perdoara e não mais o condenava, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E John Wesley também sentiu que a partir de então ele tinha vitória sobre o pecado. Tudo isso ocorreu na noite de 24 de maio de 1738. Essa experiência muda radicalmente a vida de John Wesley, muda radicalmente a maneira dele se relacionar com Deus e, consequentemente, também vai mudar a maneira que ele prega, a maneira que ele proclama a palavra. Depois dessa experiência, John Wesley, ele vai para a Alemanha e ele passa 5 meses entre os morávios. Lá ele teve alguns problemas entre os morávios. Inclusive, um grupo de morávios chegou a negar a ceia para ele, porque dizia que ele ainda não tinha uma fé madura. Então John Wesley experimentou na Alemanha aquilo que ele fez na Geórgia, com a namorada, ex-namorada dele e o esposo dela. Na Alemanha, os morávios negaram a ceia para John Wesley, porque dizia que ele ainda não era maduro o suficiente. E ele começou a perceber algumas contradições no ensino moraviano. Principalmente o quietismo. O que é o quietismo?
Eles diziam que a pessoa não tinha que fazer nada, ela tinha que simplesmente ficar esperando Deus fazer. John Wesley começou a ter discordâncias com os morávios. Quando John Wesley volta da Alemanha, após ter ficado lá 5 meses, todas as portas das paróquias, os pastores anglicanos, começaram a fechar todas as portas para eles. Já não poderia pregar mais em lugar algum. Não somente John foi assim boicotado, vamos dizer, mas também Charles Wesley, Whitefield. Esses homens, devido às experiências que tiveram, a mudança que eles experimentaram, John a partir do coração aquecido, Whitefield da forma dele, Charles Wesley da forma dele, eles começaram a serem barrados. Mas nesse período Deus estava preparando todos eles para algo muito maior. Há um dito popular que diz que quando o diabo fecha uma porta, Deus escancara outras. Então, a igreja anglicana fecha suas portas para John, Whitefield, Charles Wesley, mas Deus está trabalhando neles para algo muito maior, para um alcance muito maior, para um público muito maior do que aqueles que eles tinham nos templos anglicanos. Mas Charles, John e Whitefield, eles eram homens de dentro da igreja anglicana. E eles tinham uma forte resistência a pregar fora de um templo. Wesley dizia que para ele era quase que um pecado uma pessoa se converter fora do ambiente religioso. Então John Wesley ele tinha assim, a mente muito institucionalizada, a mente muito presa ao convencional. Ele tinha essa resistência, até mesmo porque na época anterior a Wesley, os grupos que pregavam ao ar livre foram grupos condenados hereges pela igreja. Então, como eram considerados hereges, eles não tinham espaços para pregar. Então, na Inglaterra, alguém pregando fora de um templo era tido como dissidente, como herege, alguém que tinha rompido com a igreja mãe. E Wesley não desejava romper com a igreja mãe. Ele acreditava que o povo metodista, que o avivamento metodista, era uma obra de Deus para renovação da igreja anglicana. Ele não queria ser visto como dissidente. Mas o primeiro a romper, até mesmo porque a instituição rompeu primeiro com ele, foi George Whitefield. Ele pregou o primeiro sermão dele ao ar livre em 17 de fevereiro de 1739. Ou seja, poucos meses depois da experiência do coração aquecido de John, que foi 24 de maio de 1738, 8 meses aproximadamente depois, em fevereiro de 1739, Whitefield, que também tinha perdido a paróquia dele, tinha perdido a igreja dele, ele prega o primeiro sermão ao ar livre. John Wesley, 6 semanas depois de Whitefield ter pregado seu primeiro sermão ao ar livre e ter impactado multidões, em 2 de abril de 1739, John Wesley
vai ter a sua primeira experiência. Mas antes houve uma série de acontecimentos. Houve uma série de ocorrências. E após John Wesley, que pregou ao ar livre a 2 de abril de 1739, dia 24 de junho de 1739, Charles Wesley, irmão de John Wesley, também vai pela primeira vez pregar ao ar livre. Isso foi uma mudança muito brusca na vida desses três homens de Deus. Saírem daquilo que era formatado pela instituição, imposto pela instituição, e eles que eram homens da igreja, terem que romper com esse paradigma secular, secular no sentido de que esse pensamento já existia há muito tempo, e começar algo novo. Algo que era até mesmo ligado, aplicado aos hereges, aqueles que tinham rompido com a igreja. Então Whitefield ele começa primeiro pregando ao ar livre. Ele começa a fazer isso em Bristol, na Inglaterra. E as multidões se achegam para ouvir George Whitefield pregando. Multidões que iam de 3.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas. Talvez você pode se perguntar assim, poxa, mas tanta gente? Tanta gente. As pessoas tinham sede de Deus. O povo pobre, o povo simples, foi esquecido pela igreja da Inglaterra. E esse povo tinha sede de Deus. Se você que conhece a história fizer um exercício, você vai se lembrar que nesse período que o metodismo surge, era o período da Revolução Industrial. A Inglaterra estava despontando com a Revolução Industrial, que a partir de lá impactou o mundo todo. Então houve um êxodo, as pessoas que viviam no campo vieram para a cidade para trabalhar. E vieram sem assistência, surgem os cortiços, as pessoas vivem assim uma situação de penúria, de miséria, e esse povo não tem assistência espiritual. A igreja da Inglaterra elitizada, uma igreja formalista, esse povo não recebia assistência espiritual. Esse é um dos fatores, não excluindo o fator sobrenatural, mas esse é um dos fatores que colaboraram para que as multidões fossem ouvir primeiro George Whitefield, depois John Wesley, depois Charles Wesley. Então Whitefield ele começa a pregação ao ar livre em Bristol. Só que ele foi convidado para ir para a América, para os Estados Unidos, antiga região das 13 colônias, que agora se separou da Inglaterra. Mas aí tem esse povo, tem esse trabalho já iniciado. O que fazer com essa multidão? O que fazer com essas pessoas? Aí Whitefield, que era muito amigo de John, desde o Clube Santo, ou quem sabe até muito antes, ele convida John Wesley para ir substituí-lo neste trabalho. Ele soube que John também estava sem paróquia. Ele soube que John também só encontrava portas fechadas diante dele. Ele soube que a igreja da Inglaterra também estava perseguindo a John Wesley devido à experiência do coração aquecido.
Então, como ele tem que ir para a América, ele convida seu amigo John Wesley para substituí-lo nesse trabalho em Bristol, dar sequência a esse trabalho. A princípio, John Wesley ele tem resistência. Ele tinha muita dificuldade, ele não era favorável à pregação ao ar livre. Ele entrou num confronto com os costumes dele e aquela possibilidade que se abria. O que fazer diante daquela inovação, vamos assim dizer? Se aquele convite de Whitefield era da parte de Deus, se ele deveria ir ou não ir? Diante desse dilema, John Wesley ele recorre a uma prática que ele tinha na época e que muitos de nós temos. Eu vou dizer para você, vou confessar um pecado aqui. Às vezes, o pastor de vocês, amigo de vocês, né, faz o que John costumava fazer em algumas situações. Bibliomancia. Sabe o que é bibliomancia? É isso aqui, ó. Vamos ver o que Deus fala comigo hoje. Quem nunca fez isso? Abrir a Bíblia como se ela fosse um oráculo para ver o que Deus fala. Não é um estudo. É abrir assim procurando uma resposta específica. Eu abri aqui, olha só. O Senhor Deus me disse, escreve a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre, como testemunha eterna contra o povo. Então John Wesley recorreu a este recurso, que era uma prática dele, que também os primitivos metodistas faziam. Para ver se Deus dava ali uma resposta para ele, se ele deveria ir ou não ir para Bristol, substituir Whitefield. No dia 27 de março de 1739, ele abriu a Bíblia várias vezes, aleatoriamente. E ele se deparou aí com as seguintes passagens. Você pode anotar as passagens aí, para depois você verificar. Ok? Na busca da resposta de Deus para ele, a partir do consultar a Bíblia como um oráculo, o que nós chamamos de bibliomancia, as passagens que se abriram diante dos olhos de John foram Deuteronômio 32, 49, marca aí para você verificar depois. Deuteronômio 32, 49, 50. E também Deuteronômio 34, 8. E ainda Atos capítulo 9, 16. E Atos 8, versículo 2. Então, ali consultando a palavra no dia 27 de março, vamos ver o que Deus fala comigo, vamos ver se Deus me orienta pela palavra dele de forma clara e inequívoca que eu devo ir para Bristol substituir Whitefield. No dia 27 de março de 1739, ele abriu a palavra e as respostas vieram a partir desses versículos. O intuito de John era, sem dúvida, ouvir o que Deus lhe dizia frente ao convite insistente. Whitefield estava lá em Bristol dizendo, John, venha depressa, venha ver o que Deus está fazendo aqui, venha ver essas pessoas. E ele precisava dar uma resposta para Whitefield. Mas John, ele resolveu não fazer nada sem ter uma direção clara de Deus. Mas é interessante que todos os versículos, os textos ou trechos que ele leu indicavam sofrimento, morte e martírio. Lembra de um certo apóstolo Paulo que lá em Atos capítulo 9
Deus, em Jesus, fala para Ananias: Ananias, vai, porque ele é para mim um servo escolhido, para levar o evangelho perante os reis e os gentios, e eu devo mostrar a ele o quanto lhe importa sofrer por amor do meu nome. Paulo foi chamado para sofrer. E todos esses trechos que John leu apontavam para isso: sofrimento, perseguição e martírio. Entenderam? Que às vezes você pode procurar uma resposta de Deus e Deus vai falar contigo, mas nem sempre a resposta vai ser aquela que você quer. Vai na boa, vai ser bênção, vai ser 10. Mano Zé, sai de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, do lado da tua filha, do teu filho, da tua parentela, e vá para Votuporanga, estado de São Paulo, e tudo vai ser uma maravilha. Oh, Deus! Não foi assim não. Né? Não foi assim. Não foi assim com Paulo, não foi assim com John, também não foi assim comigo, e dificilmente é assim com quem de fato busca a vontade de Deus. Deus não nos engana. Ele nos mostra os contra. Mas uma coisa ele fala aos nossos corações: não te cales, não temas, eis que estou contigo. Eu te chamei, eu vos escolhi. Não foste vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós, e vos constituí, e vos envieis. É Deus que, em meio aos problemas, às tribulações, apesar de nós, das adversidades, nos usa para louvor e glória dele. Diante dessas passagens que só demonstravam sofrimento, perseguição, martírio, os amigos de John Wesley, essa altura Wesley estava ainda em Fetter Lane, em Londres, a sociedade que foi fundada ali, e que tinha na liderança Peter Boller, o Morável. John fazia parte desta fraternidade, John fazia parte dessa sociedade. Então John estava em paz, John estava bem, John estava ensinando, John estava crescendo espiritualmente. Mas surge esse desafio para sair da zona de conforto e ir para um lugar, para uma prática que ele não estava acostumada, para um sistema totalmente novo em relação ao qual ele tinha resistências. E quando ele vai consultar a Deus, as passagens pelas quais Deus fala com ele são passagens que falam de sofrimento, de perseguição e até mesmo de martírio, de morte. Diante disso, os demais membros de Fetter Lane aconselham John Wesley a não ir. Não vá. Dizia para ele não ir. Muitos entenderam que se ele fosse, ele iria morrer. Mas John Wesley entendeu diferente. Ele entendeu que Deus estava dizendo para ele assim: vá, pois eu preciso de um verdadeiro mártir. O que é mártir? Testemunha. A palavra testemunha, ela tem origem na palavra mártir. Portanto, quando em Atos 1:8, Jesus fala para os discípulos: mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. É um chamado ao martírio. Martírio é morrer por uma causa. E esse morrer por uma causa significa também a morte física, mas também significa morrer para si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Morrer para si mesmo. John Wesley entendeu que Deus estava chamando ele para isso. Para morrer para si próprio.
para ser um verdadeiro mártir, a verdadeira testemunha entre as ovelhas desgarradas. Então ele foi para Bristol. John Wesley foi para Bristol e se colocou ao lado de Whitefield enquanto ele pregava ao ar livre. Aquele mar de gente, aquele oceano de pessoas, 5.000, 10.000 pessoas. Tenta imaginar essa cena. No local mais alto, Whitefield pregando. Eu imagino que Whitefield ele era mais forte do que John. John já era franzino. E ali um pregador com voz forte, voz potente, George Whitefield pregava para aquela multidão. E do lado dele, John Wesley, franzino, plácido, observando aquilo. Olhando com seriedade e admiração aquela vasta, aquela estranha congregação. John Wesley registrou no diário dele, no dia seguinte, o seguinte a respeito dessa experiência. Ele colocou assim: às 16 horas eu consenti em me fazer mais desprezível e proclamei nas encruzilhadas a boa nova da salvação a mais ou menos 3.000 pessoas. Então, no dia seguinte, após ter acompanhado Whitefield na pregação ao ar livre, no dia seguinte foi a vez de John Wesley. E ali tinha 3.000 pessoas para ouvir a palavra de Deus. Hoje, nos templos, nós conseguimos, quando muito, 50, 60, para ouvir a palavra de Deus. Agora, se você falar assim, no próximo domingo, nós teremos aqui o cantor tal, ou a profeta tal, o curador tal, aí não cabe de gente na igreja. O que motivava essa multidão a passar horas em pé? Imagine, gente, não tinha bancos. Tem gente que reclama dos nossos bancos de madeira na igreja. Tem gente que reclama das cadeiras, ou até mesmo de poltronas estofadas. Agora imagine, não tinha bancos, não tinha ar-condicionado. Os livros não falam se eles ficavam em pé ou sentados, mas ficavam ali horas e horas ouvindo a palavra. Eles buscavam a palavra. Eles não buscavam sinais, revelações, prosperidade. Eles buscavam a palavra. Eles tinham fome da palavra de Deus. John Wesley, ele escolheu para a primeira pregação dele ao ar livre o texto de Lucas 4, 18 e 19. Se tiver com a Bíblia, vamos ver o texto que ele usou na primeira pregação dele ao ar livre. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Eu estou usando a tradução da linguagem de hoje, Bíblia de Transformação Pessoal, com notas, com referência, Brennan Manning. Brennan Manning é o autor dos clássicos, o Evangelho Maltrapilho, o Impostor que Vive em Mim. É uma excelente Bíblia. Vamos lá.
Lucas 4, 18 e 19, que assim diz: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Aleluia! Glória a Deus, olha como o texto se encaixa. Para quem que Whitefield e agora John e a posteriori Charles Wesley vão pregar? Para o povo esquecido pela igreja, para os mineiros, pessoas que vieram para trabalhar nas minas, para a multidão abandonada à margem da sociedade. E ali John Wesley prega exatamente o texto que Jesus leu, quando entrou na sinagoga e foi dado a ele o livro da lei. E ele leu a passagem que declarava o chamado messiânico dele. Pregar para os pobres, pregar para os esquecidos, para os oprimidos, para os cativos. John Wesley entendeu que ele havia sido chamado para proclamar a palavra do Senhor nas encruzilhadas, para o povo deixado à margem do caminho. Então, a partir desse momento, ele se despiu de todo escrúpulo, de todo medo, e abraçou com coração, alma, espírito, a pregação ao ar livre. O povo tinha fome, tinha sede. O povo buscava a palavra. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? O que te move a ir a um culto que dura às vezes 1h30, e se durar 2 horas, tem pessoas que já reclamam, tem pessoas que querem ir embora? Essas pessoas passavam horas e horas em pé, ouvindo a palavra. Não era por causa do adorador tal, do levita tal, não, era por causa da palavra. Por que que Deus fez, a partir de Whitefield, a partir de John, a partir de Charles, um avivamento? Avivamento este que até então não houve outro que se comparasse a ele. Avivamento que alcançou as pessoas espiritualmente, mas que também impactou a sociedade. Por que que Deus fez isso naquele período e não faz nos dias de hoje? Primeiro, porque esses homens tinham compromisso com a palavra. Tinham compromisso com a palavra de Deus e com Deus da palavra, e tinham compromisso com a vida de oração, de consagração. Buscaram incansavelmente, até que receberam o preenchimento do Espírito Santo. E também o povo. O povo tinha sede da palavra. A palavra. Hoje as pessoas não buscam a palavra. Pelo contrário, se o sermão demorar um pouquinho mais, pastor, o senhor prega 45 minutos, é muito tempo. A não ser que o camarada fica lá na frente, com autoajuda, teologia coach, até fazendo piadas, stand-up gospel. Aí o povo gosta de ouvir, aí dão risada, mas volta para casa do mesmo jeito, porque a palavra que liberta é aquela palavra que confronta você, é aquela palavra que mexe com você, é aquela palavra que tira você da zona de conforto. Não é a palavra que você quer ouvir, mas a palavra que Deus quer dizer para você. Essa que muda a vida.
As pessoas gostam muito hoje de fazer comparações, né? E as pessoas gostam até mesmo de escolher o que querem ouvir. Por isso que cada um tem os seus pregadores de estimação. Pregadores tipo João Batista, raça de víboras, são chamados de grossos, de insensíveis. Você imagine um Amós, um dos profetas menores, por exemplo, Amós, que era boiadeiro. E ele chamava as mulheres de Israel de vacas de Bazã. Imagine esses camaradas hoje. Amós, João Batista nos dias de hoje. Eles não teriam igreja, não. Mas as pessoas tinham sede da palavra de Deus. E Whitefield, John e Charles estavam cheios da água do Espírito para saciar essa sede. E durante essas pregações, as pessoas começavam a serem tocadas pelo Espírito, impactadas pelo poder de Deus. E uma das narrativas da história diz que durante a pregação de Whitefield para os mineiros, aqueles homens cobertos de fuligem de carvão, aqueles homens brancos, mas com a face enegrecida pelo carvão, quando o Whitefield pregava a palavra com amor, com temor, e por convicção, se podia ver nos rostos enegrecidos daqueles mineiros o desenhar, o desenho que era feito pelas lágrimas que iam descendo, que a palavra penetrava lá no espírito e mexia com eles, e muitos caíam de joelho, muitos caíam chorando, confessando os pecados. Existem alguns que falam que isso aconteceu com John Wesley. Até mesmo eu, equivocadamente, já disse isso. Mas não foi John, foi Whitefield. Quando iniciou as pregações ao ar livre, alguém registrou isso. Ele pregava com convicção, pregava com amor. Pregava a palavra do jeito que ela é. Não tinha firulas. Não tinha autoajuda. Não tinha teologia coach. Hoje você pode dizer, mas pastor, tem muita gente por aí juntando multidões também. Tá, tudo bem. Juntar multidões não quer dizer que a pessoa tem o aval de Deus. Jesus Cristo, ele despedia as multidões. Você tem que ver o que a pessoa está pregando. O que a pessoa prega. Jesus Cristo, em João capítulo 6, devido ao sermão duro dele, a multidão foi embora. E dentre elas, até mesmo alguns que eram discípulos dele. Mas ele não voltou atrás. Ele não tirou um ponto nem uma vírgula. Pelo contrário, olhou para os 12 e falou, vocês vão querer ir embora também? Essa é a hora. Aí Simão Pedro respondeu aquela que deve ser a nossa resposta. A quem iremos nós, Senhor? Somente Tu tens palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna, ela confronta. As pregações de Whitefield, de John Wesley e de Charles eram pregações que confrontavam as pessoas. Não era autoajuda, mas era ajuda do alto porque vinha do poder do Espírito. E agora, o que fazer com essa multidão, o que fazer com essas pessoas que se convertem? Precisa encaminhá-los. A igreja anglicana da Inglaterra é uma igreja elitizada, é uma igreja burguesa, é uma igreja que não está preocupada com o povo, pelo contrário, eles começaram a criar toda uma série de obstáculos
para que Charles Whitefield e John não mais pregassem para a multidão, começaram a criticar as mensagens, começaram a dizer que eles estavam fazendo aquilo que era proibido. O que fazer com esse povo? Então John Wesley, agora substituindo Whitefield, ele começa a organizar os frutos das pregações ao ar livre. O povo era disciplinado, ensinado, edificado e depois era encaminhado à missão. Aí surgem as sociedades. As sociedades. O que eram as sociedades? As sociedades eram um grupo maior que agregavam pessoas que se convertiam em meio à multidão. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre elas. O próprio Whitefield, esse que despontou como o pioneiro da pregação ao ar livre, que depois influenciou o relutante John Wesley, que seguiu a ele e viu que dava certo e abraçou de corpo, alma e espírito a pregação ao ar livre. Whitefield foi um evangelista muito maior do que John Wesley. Ele foi um homem que alcançou multidões, pregou para muitas pessoas, muito mais do que o número de pessoas que John Wesley alcançou com a pregação dele. Foi o número de pessoas que Whitefield alcançou. Mas no fim da vida de Whitefield, ele morreu bem primeiro que Wesley, inclusive Wesley, que fez o ofício fúnebre dele. Whitefield, ele disse assim, já moribundo, acamado, ele falou para Wesley: o meu povo é uma corda de areia, isto é, sem força, sem coesão, sem permanência. Ele reconheceu que Wesley foi mais sábio do que ele, porque onde que se manifesta essa sabedoria de Wesley? Porque Wesley, ele não se contentou em só pregar para a multidão, ele sabia que tinha que organizar essas pessoas. Lembra do ser metódico de Wesley? É preciso organizar isso. Essas pessoas não podem vir, ouvir a palavra, ter essas experiências com Deus e aí ir embora. Whitefield reconheceu que John foi mais sábio do que ele, porque ele não organizou as pessoas. Os conversos, as pessoas se convertiam nas pregações de Whitefield, seguiam seus caminhos. E muitos lá na frente acabavam caindo, esfriando. Já John Wesley não. Ele falou, nós precisamos organizar essas pessoas. E aí, em 1743, John ele organiza a primeira sociedade a qual nós podemos dizer que é uma verdadeira sociedade metodista. O que era essa sociedade? Um grupo de homens que se reuniam para orar juntos, receber palavras de exortações e cuidar uns dos outros. Era um grupo de homens que se convertiam em meio a essa massa, essas multidões, nas pregações ao ar livre, que se reuniam uma vez por semana para ajudar um ao outro no crescimento espiritual. Mas aqui ainda não é, vamos dizer assim, aquilo que nós podemos dizer como a gênese dos pequenos grupos, ou como alguns usam aí o título, as células. Qual que era o propósito da sociedade? As sociedades criadas por Wesley, que era um grupo maior, era gerar mudança
através do conhecimento da palavra. E reuniam pessoas de áreas específicas. Vou pegar como exemplo aqui a irmã Jaqueline Domiciano Melo. Digamos que ela vivenciasse nos dias de John Wesley, ela fosse viva naquele período. Ela iria participar de uma sociedade lá próxima à casa dela. Então deixa eu explicar aqui. Domingo é culto na igreja anglicana, porque eles continuavam anglicanos. Metodismo vai virar igreja nos Estados Unidos, que é outro assunto. Será um bloco à parte da nossa aula. Mas vamos supor assim, quarta-feira tem a classe. E a Jaque vai participar dessa classe ali na região onde ela mora. E todos os demais que foram alcançados nas pregações ao ar livre, que moram naquela região, vão para esta sociedade ali. Estudar a palavra. Esse grupo de pessoas, um grupo maior, daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou usando a expressão grupo maior, se reunir uma vez por semana para orar, cantar, estudar a Bíblia e cuidar uns dos outros. Esse cuidar uns dos outros envolvia a questão, por exemplo, a Jaque está lá nessa sociedade que ela faz parte ali na região onde ela mora. E ela fica sabendo que a Edivânia, que faz parte daquela sociedade, a Edivânia, ela vai dar à luz daqui 15 dias. Mas ela não tem roupinhas para o bebê, ela não tem nada. O marido está desempregado, ou de repente a Edivânia nem tem marido, está passando por necessidade. A Edivânia é membro daquela sociedade. E aí o que a Jaque vai colocar em prática agora? Ela vai para a sociedade para poder ali nutrir a piedade vital dela. Mas ela vai colocar em prática o quê? A obra de misericórdia. Ela vai falar, olha irmãos, a Edivânia está precisando de ajuda, porque ela vai dar à luz, não tem nada para o bebê. O namorado, o marido dela, está desempregado ou a abandonou e nós precisamos fazer algo. Oi, Fátima. Hã? Vem levar meu café, olha só. Precisamos fazer algo. Então a Jaque vai colocar em prática o quê? As obras de misericórdia. Era isso, cuidar uns dos outros. E aí eu quero agradecer a Deus com muita sinceridade. Eu fico muito feliz com a Igreja Metodista em Votuporanga. Olha, eu louvo a Deus por essa igreja que Ele me confiou. A igreja é dele, mas eu sou um empregado de Deus aqui para cuidar da Igreja Metodista em Votuporanga. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas a gente tem ajudado com cesta do amor, com roupas. Ministério de Ação Social, que agora está atrelado à Sociedade de Mulheres, tem funcionado de forma maravilhosa. Não somente temos ajudado pessoas com a cesta, né? Mas também, às vezes, até com dinheiro, e um remédio aqui, uma conta ali, tudo, olha, tem sido tremendo. Eu louvo a Deus porque a pandemia, a Covid-19, não fez com que o amor, essa parte do ser metodista, as obras de misericórdia, se esfriasse. O amor de Deus manifesto por meio do povo metodista em Votuporanga não entrou em quarentena. Não houve lockdown. A gente continua ajudando. Cada irmão tem contribuído. Tem um ou outro que vai levar a cesta. Esses dias o Marcos deve estar me ouvindo aí. Uma pessoa precisava lá no Monte Verde. O Marcos veio, pegou a cesta. Um irmão abençoado trouxe a cesta, falou, pastor, eu vi o apelo lá no grupo. E eu e minha esposa resolvemos comprar essa cesta, trouxe a cesta, 5 minutos depois o Marcos já encostou. Pastor, eu vim para buscar a cesta, para levá-la para a irmã. Levou a cesta. Deixou lá, porque ela está com a família dela.
enferma pela Covid-19, e assim nós vamos nos movendo em amor. Então as classes tinham essa motivação. Se reuniam uma vez por semana para orar, cantar, estudar a Bíblia e cuidar uns dos outros. Irmãos, vocês sabem o que está faltando em muitas igrejas? Não é o orar, não é o cantar, não é estudar a Bíblia. Está faltando em muitas das nossas igrejas metodistas o cuidar uns dos outros. E aqui quero vos dizer, cuidar uns dos outros é uma coisa, cuidar da vida dos outros é outra coisa. Deus nos chama a cuidarmos uns dos outros e não da vida dos outros. Cuidar de vidas é uma coisa. E cuidar da vida dos outros é outra coisa. Porque alguém poderia falar para a Jaque assim, não, mas a Edivânia lá, ela não é nem casada com esse moço. E se a gente ficar ajudando ela, não. Não temos nada a ver com a vida dela. Deus nos chamou a amar. A pôr o amor em ação, em concretude. Então as classes tinham essa motivação. Orar, cantar, estudar a Bíblia e cuidar uns dos outros. Não é cuidar da vida uns dos outros. Cuidar da vida de uns dos outros. Lamentavelmente, existem situações por aí, pequenos grupos ou células, que ao invés de virar um espaço de cuidado do espiritual e também da necessidade do outro, muitas vezes se tornaram espaços, e aqui não estou me referindo a Imevo aqui, estou me referindo a situação em geral. Espaço em que a vida do outro é cuidado, é cuidada, no sentido pejorativo. Então hoje não nos falta muitas vezes o estudo da palavra, o cantar, o orar. Falta essa dimensão da obra de misericórdia, socorrer o outro na necessidade dele. O propósito das classes era gerar mudança de comportamento. Então, assim, alguém poderia até objetar, não, mas a Edivânia, ela não é nem casada lá com fulano, e está grávida dele. A Edivânia veio assim com esse comportamento. O evangelho implica em venha como está. Venha como está. Esse povo fazia parte da multidão, não tinha instrução, não tinha ensinamento, não tinha nada. Tinha fome e sede, mas não tinha que ele saciasse a fome ou a sede. E era nas classes que isso acontecia. Edivânia agora está fazendo parte da classe. Ou melhor, da sociedade. A classe vem depois. Ela ali vai ser orientada. Ela ali será orientada. Da sociedade ela seria encaminhada para uma classe. Então, sociedade, classes e bandes. Hoje eu falei sobre a sociedade, que era um grupo maior de pessoas que se reuniam uma vez na semana, e essas pessoas eram advindas da multidão das pregações ao ar livre. Encerrando aqui no ACD, eu deixo para o próximo domingo, onde vou falar sobre as classes e as bandes. Hoje falei sobre pregações ao ar livre, multidões, ok? E as sociedades. 4 estruturas no discipulado metodista: pregação ao ar livre, sociedades, classes e bandes. No próximo domingo, se Deus nos permitir, me permitir estar aqui falando e você me ouvindo, nós vamos falar sobre as classes e as bandas. Eu tenho um desejo no meu coração muito forte. E se ele for da vontade de Deus, ele vai ser estabelecido. É restaurar essa estrutura, como era no metodismo primitivo, na igreja metodista em Votuporanga. E eu já estou orando igual John Wesley orou. Senhor, dai-me 100 homens que nada desejem, que não somente a Ti, e que nada temam, senão o pecado. E eu incendiarei o mundo.
Não preciso de 100, não. Eu creio que se Deus levantar aqui na Metodista em Votuporanga 5, 10 pessoas que sonhem com algo novo para esta igreja, assim como aconteceu no metodismo primitivo, nós vamos impactar essa cidade. Não com grupos que meramente buscam o crescimento, mas com grupos que buscam o crescimento da dimensão espiritual, de vida e de piedade, também de obras de misericórdia. Cristianismo bíblico, metodismo wesleyano bíblico. Eu sonho e estou orando por isso. Para que quando passar a pandemia, nós possamos resgatar isso da nossa história. Então hoje falei sobre pregações ao ar livre, falei sobre as sociedades. Para o próximo domingo fica aí já a dica, porque vou falar sobre as classes e os bandes. Se você tiver alguma pergunta, esta é a hora. Abra aqui o espaço para as perguntas. Bom dia, Cristiane. Deus te abençoe, Cristiane Bessa. William de Poltronier Melo. Deus te abençoe, William. Abençoe a Karina. Abençoe toda a família. Se você tiver alguma pergunta aí, envia para cá. Após a pergunta, nós vamos orar encerrando hoje. Só avisando você que o nosso culto de ceia será no próximo domingo. Talvez você se pergunte, por que no próximo domingo, pastor? Está havendo toda uma movimentação aí a respeito da reabertura das igrejas. Deve sair alguma resposta essa semana. Se sair alguma resposta positiva, nós vamos ter o nosso culto presencial para aqueles que desejarem vir. E aí eu quero fazer a Santa Ceia com algumas pessoas presentes. Isso ainda não é certeza. Se não for decidida a reabertura com 30%, nós vamos transmitir online, a partir do templo. Ok? Teve uma amada irmã aqui que me mandou uma mensagem no WhatsApp. Paz, bom dia, você quer minha conta do Facebook emprestada para você fazer o seu culto? Ô, amada, obrigado pelo carinho aí. Né? A gente está tentando resolver esse problema, ok? Que Deus te abençoe. Mas eu tenho esperança aí que logo vamos resolver essa situação toda. Mas obrigado pela disponibilidade, viu? Que Deus abençoe você abundantemente. Perguntas? Lá pergunta? Não há pergunta? Se não há pergunta, eu vou deixar aqui os exercícios, né? Leva a sério, gente. Responde aí. É uma forma de você fixar na sua mente. Então, durante a semana aí você vai responder o seguinte: quem começou com as pregações ao ar livre? Por que John Wesley tinha resistência às pregações ao ar livre? Por que John Wesley falou, o mundo é minha paróquia? Ok? Essas 3 perguntas básicas. Quem começou com as pregações ao ar livre? Por que John Wesley tinha resistência às pregações ao ar livre? E por que John Wesley falou, o mundo é minha paróquia? Faça uma síntese do que nós estudamos hoje e envie para mim até sexta-feira. Ou melhor, até quinta-feira, porque sexta-feira eu estou tentando tirar folga. Ok? Não havendo perguntas, ou se você quiser mandar pergunta para mim no WhatsApp em particular, você que tem meu WhatsApp pode mandar. Eu vou respondendo aí. Quero agradecer a todos que oraram pela viagem da minha esposa com meu filho Mateus, lá do Mato Grosso do Sul para cá. Chegaram ontem, chegaram bem. E peço para vocês que estejam orando, meu filho acabou de sair daqui,
Estava iniciando a escola dominical, ele estava saindo, porque amanhã ele precisa trabalhar. Vão almoçar em Três Lagoas, depois seguem para Campo Grande. Peço que vocês orem para que a viagem seja tão boa, assim como foi no vir, e que sob a mesma mão eles retornem e cheguem lá em paz. Simone Santos Souza, John Wesley conseguiu 100 homens? Conseguiu. Deus deu mais do que 100. Quem são esses homens? Aqueles que se tornaram os pregadores metodistas. E ele dava formação para esses homens. Ele dava livros para que eles lessem, os orientava. Deus deu muito mais do que 100. Nós vamos falar sobre isso. Aliás, o metodismo nos Estados Unidos nasce através desses homens que Deus concedeu a John Wesley, que vai ser um bloco à parte da nossa aula, metodismo nos Estados Unidos. Deus concedeu. Toda vez que você pede algo a Deus com coração sincero, em consonância com o desejo de Deus que é alcançar os perdidos, pode pedir e pode ter certeza que você vai receber. Se você com coração sincero falar, Senhor, me encha do teu Espírito, porque eu quero tão somente alcançar almas, pode se preparar, que Deus vai te usar. As perseguições virão, os problemas virão, mas o melhor de tudo, como dizia John Wesley, é que Deus está conosco. Oremos. Vamos orar encerrando hoje. E eu aguardo aí a síntese, né? Com base nas 3 perguntas. Quem começou as pregações ao ar livre? Por que John Wesley tinha resistência em pregar ao ar livre? E por que John Wesley declarou: o mundo é minha paróquia? Quem precisar de ajuda, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Senhor, nós te damos graças por tua misericórdia, por mais esta manhã de estudo da tua palavra. E pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que teu Espírito Santo seja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, Pai, neste tempo, nosso almoço em família, e que logo mais à noite, Senhor, ainda online, nós possamos estar transmitindo a tua palavra e orando com o seu povo e pelo seu povo, Pai. Eu peço, Senhor, levanta nessa igreja homens e mulheres que desejem, Senhor, ver acontecendo em Votuporanga, no estado de São Paulo, aquilo que aconteceu na Inglaterra, Pai. Um verdadeiro, um genuíno, um legítimo reavivamento, onde, Senhor, não somente números são alcançados, mas pessoas na sua íntegra, no corpo, na alma e no espírito. Uma vez alcançadas, essas pessoas se tornam agentes de transformação social também. Nos abençoe, ó Pai, nos conceda, Senhor, essa fome, essa sede, de vivermos uma fé bíblica, uma fé wesleyanamente bíblica, de vida de piedade e obras de misericórdia, e alcance dos perdidos. Abençoe cada lar, abençoe, Senhor, cada família, onde chegar, Senhor, esta mensagem, esta oração, que chegue o derramar, o ministrar da tua graça. Continuo pedindo a ti, Senhor, abençoe que meu filho Mateus, juntamente com Raul, eles possam, Senhor, chegar bem, Senhor, em Campo Grande. Continua livrando, Pai, de incidentes, de acidentes, de problema físico, emocional, e está amarrado todo o levante do diabo contra a vida, Senhor, dos meus. Que da mesma forma que eles vieram, permaneceram, eles possam voltar embaixo da tua boa mão, estendida sobre eles. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém, amém e amém. Amados irmãos e irmãs, sigamos em paz. E o Deus da paz segue conosco. Tenham todos aí uma ótima tarde, um ótimo dia na presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe você abundantemente com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Que a chama do Espírito Santo possa arder no seu coração. Que você seja cheio da presença, cheio da graça, cheio do mover de Deus, fome e sede do infinito. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Bom almoço, uma boa tarde. Em nome de Jesus. Amém.